Nós estamos então numa série de ministrações e eu quero dar continuidade, mas antes eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o que nós já temos visto até esse momento. Nós temos aprendido sobre a igreja de Colosso, sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu àqueles irmãos, sobre o conteúdo da sua carta, e uma das preocupações do apóstolo Paulo era a respeito de falsos ensinos que estavam influenciando aquela igreja. Um deles, que os falsos mestres estavam trazendo, era um chamado de gnoses, que era uma espécie de um conhecimento especial, um conhecimento sobrenatural. E nós estudamos e aprendemos durante a exposição que até mais ou menos ali o finalzinho do capítulo 2, o início do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele foi enfático sobre algumas doutrinas. Ele falou muito sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo, a importância de nós não removermos o ensino de Jesus, o ensino do Evangelho da igreja, do seio da igreja. Então, se os irmãos acabassem aderindo àquele ensino dos falsos mestres, eles estariam abandonando o Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, então, como que respondendo ao questionamento daqueles irmãos, agora vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a doutrina, vocês precisam colocar em prática. E nós estudamos, irmãos, sobre duas coisas importantes, o ensino e a prática. Durante a carta ele trouxe várias doutrinas e agora ele começou, já no capítulo 3, a falar sobre alguns ensinos. E como é que ele faz isso? Lembra que do versículo 1 ao versículo 4, ele disse que nós, agora como novas criaturas em Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto. Esse foi o verbo que o apóstolo Paulo utilizou. Busquem as coisas do alto. Vocês nasceram de novo, vocês são novas criaturas, então passem a buscar as coisas de Deus. Mas, na semana passada, nós falamos sobre, então, fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, se nós buscamos as coisas de Deus, nosso foco está na eternidade, mas nós ainda não estamos num corpo glorificado, nós ainda estamos sob a influência, sob o poder do pecado. E quais os desafios que nós temos? Lembra que o apóstolo Paulo falou sobre uma relação de pecados? Ele falou sobre pecados sensuais, falou sobre pecados relacionais. Eu falei sobre os mandatos da criação, o mandato espiritual, o mandato relacional e o mandato cultural. O apóstolo Paulo, então, começa a dizer assim, olha, façam morrer a velha natureza. Esse é o segundo verbo. O terceiro verbo é o que nós vamos analisar hoje. Ele diz assim, tornai-vos semelhantes a Cristo. Isso é maravilhoso. Vejam que há uma progressão no ensino do apóstolo Paulo. Vocês buscam as coisas do alto, vocês fazem morrer a velha natureza, e à medida em que vocês fazem essas duas coisas, vocês vão se assemelhando a Cristo, vão parecendo com Cristo. Quem é o nosso modelo? Jesus. Então é a Ele que nós nos assemelhamos, é a Ele que nós buscamos. Vamos então ver esse terceiro ponto. E no ensino de Paulo, ele fez algumas proibições. E eu falei para os irmãos sobre a questão dos legalistas. Os legalistas, eles diziam assim, olha, não comam, não bebam, não façam isso, não façam aquilo. Mas será que adianta nós proibirmos as pessoas? Será que simplesmente dizer assim, olha, você está proibido de fazer isso, você está proibido de pecar? Isso é suficiente? Você consegue dizer para a sua natureza, não vai pecar, você está proibido de pecar? Não. Então, Paulo não só faz proibições. Paulo, ele vai apontar três coisas importantes para que a gente entenda por que razão nós não podemos fazer aquelas coisas que ele disse. Lembra da imoralidade, dos problemas relacionais na igreja, da postura com relação à nossa família, como nós nos relacionamos com o nosso próximo. E aí o apóstolo Paulo, ele vai fazer o seguinte, primeiro, para que vocês estejam proibidos de fazer alguma coisa, é necessário que vocês entendam a razão. Ele faz o indicativo. No versículo 1 ele diz assim, vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês buscam as coisas do alto, vocês fazem morrer a velha natureza e vocês vão se assemelhar a Cristo, exatamente porque vocês não estão mais mortos espiritualmente.
Uma pessoa morta não consegue fazer nada, ela não tem estímulos, ela não reage. Mas nós, irmãos, nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Ele dá um indicativo e ele dá um imperativo. Agora sim. Então, eu ressuscitei com Cristo, o que é que eu tenho que fazer? Mortificar os membros. Sujeitar o meu corpo a uma vida de santificação. Se eu entendo aquilo que tem como indicativo e se eu sigo firme nas ordens da palavra de Deus, nos imperativos, eu vou alcançar o objetivo. É maravilhoso como o apóstolo Paulo faz isso. A sabedoria que Deus dá para ele. A gente olha para as Escrituras e a gente entende, puxa, tem um indicativo, tem um imperativo e tem o objetivo. Qual o objetivo da sua vida? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quer ser uma pessoa famosa? Quer alcançar os seus ideais? Quais são? Todos nós temos objetivos. E como cristão, qual o seu objetivo? O que você deseja como cristão? Essa é uma pergunta que tem que ficar martelando na sua mente, no seu coração, o culto inteiro. Qual o meu objetivo? E a resposta bíblica é exatamente essa: que eu me assemelhe a Cristo, que eu me torne a imagem daquele que me criou. Que o Senhor faça isso. Como, irmãos? Como que a gente vai alcançar? Só existe uma maneira. É o 6º tema dessa série de pregações. É andando com sabedoria. Andar com sabedoria é pegar tudo aquilo que a gente aprende da palavra de Deus e aplicar na nossa vida. É o ensino de forma prática. A sabedoria vivida no dia a dia, nos negócios, nos estudos, na família, no trabalho, em todas as áreas. Viver com sabedoria. Vamos ler então a palavra de Deus? Colossenses capítulo 3, e eu quero ler apenas 2 versículos. Versículo 10 e o versículo de número 11. Versículo 10 diz assim: E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Gostaria de começar essa mensagem fazendo uma pergunta aos irmãos. A minha pergunta é: quem é que não gosta de novidade? Quem que não gosta? Todos nós gostamos. Novidade é bom. Aprender algo novo, receber algo novo, viver algo novo, saber sobre algo novo. Todos nós gostamos de novidade. E isso é interessante porque faz parte das estruturas da nossa própria vida, da nossa própria existência. Cada um de nós gostamos de uma novidade específica em uma determinada área. Quer ver uma coisa? As mulheres. Quando vocês eram meninas, crianças, vocês provavelmente foram educadas com bonecas, brincando de casinha, não é assim? Trocando a roupinha da boneca. E aí vem a pergunta: que tipo de novidade as mulheres gostam? A resposta é essa aqui. Praticamente todas as mulheres, elas gostam das novidades da moda. Quase todas. Gostam de ver os últimos modelos de roupa, gostam de olhar as vitrines, gostam de passear no shopping, ainda que não seja para comprar, mas para ver os modelos, gostam de entrar na loja. Tem marido que fica bravo porque a mulher anda e fica olhando, né, aqueles cabides, aqueles modelitos, e o marido fica cansado. Tem loja que coloca até o cantinho do marido para ele ficar sentado. Eu fui numa loja, tinha lá o cantinho do marido. É uma maravilha, você fica sentado, a mulher fica à vontade, ela anda pela loja e ela conhece tudo. Elas gostam de novidade na moda. Mas os homens, quando eram meninos, eles foram instruídos de forma diferente. Os meninos brincavam de carrinho. Nossa, como era gostoso brincar de carrinho. E todo o assunto que tinha entre os meninos se voltava para os carrinhos. Aí os homens gostam do quê? Gosta de carro. Homem ama carro. Modelo de carro, tem homem que compra a revista Carros, ele sabe da potência do motor, ele sabe a capacidade do carro, ele sabe os diferentes tipos de carro, ele passa no estacionamento
Ele fica olhando os carros, ele fica apreciando, ele vai nas concessionárias. A gente gosta de carro, gosta de saber dos modelos, gosta de ver o conforto do carro. Quando um amigo compra um carro, fala, uau, que carro! Porque o homem gosta de novidade. E ele gosta de novidade, geralmente, envolvendo o carro. Mas os meninos de hoje são diferentes. Os meninos de hoje, eles não têm a mesma formação. Eles não brincam mais de carrinho como nós brincávamos. Hoje os meninos brincam com o celular, com o videogame. Então é natural que a percepção deles e a curiosidade, o desejo por alguma coisa nova, seja diferente. E do que é que os meninos gostam? De tecnologia. O jovem ama tecnologia. Eles gostam de ver o último modelo de celular, eles gostam de saber sobre o último videogame, o último jogo, eles acompanham as redes sociais, eles estão conectados com o mundo tecnológico. Por quê? Porque eles gostam de novidade. E acompanham o tempo todo para saber qual é o último modelo de celular, e eles estão sempre acompanhando e sabem de tudo na área da tecnologia. E os idosos? Na época em que eles eram jovens, que instituíram família, os homens eram instruídos a trabalhar para trazer o pão. Os homens eram assim. Eles não eram vaidosos como os homens jovens. Os homens não tinham muita vaidade, não. Naquela época, mal tinha barbearia, né? Só cortava o cabelo e fazia a barba e olha lá. Mas hoje não, os homens usam creme, tem todo um tratamento estético. Mas naquela época, o homem só ia trabalhar preocupado com uma coisa: eu preciso alimentar minha família. E esses homens envelheceram, esses homens aposentaram. E qual é a novidade para eles? Promoção de supermercado. É impressionante como os aposentados gostam de novidade no supermercado. Porque a cultura ainda está neles. Meu pai tem 82 anos. E o meu pai vai no mercado todo dia. Todo dia. E eu conversei com ele e falei assim, pai, por que o senhor não faz como todo mundo? Vai uma vez no mercado e compra para o mês todo. Ele falou assim, e eu vou fazer o que nos outros dias? É a sensação de ir, de comprar, de ver o preço, de levar para casa. O fato, meus irmãos, é que todos gostam de novidade. E isso tem uma relação muito interessante e o apóstolo Paulo vai trabalhar com isso. Sabe por quê? Todos nós gostamos de novidades, porque elas provocam a nossa curiosidade e procuram satisfazer os nossos desejos. Lembra que eu falei assim, nós temos uma estrutura, nós criamos perspectivas, e isso faz com que a gente deseje as coisas, em áreas específicas. Então nós começamos a acompanhar aquele determinado nicho do mercado, seja o carro, seja a roupa, seja a tecnologia, e nós estamos sempre procurando satisfazer ou a nossa curiosidade ou o nosso desejo. É por isso que o apóstolo Paulo sabe que a grande dificuldade daqueles irmãos estava com relação à curiosidade que eles teriam a respeito dos falsos ensinos. Eles estavam curiosos com o que os falsos mestres estavam dizendo, e eles estavam persuadindo algumas pessoas, e a curiosidade é um grande problema. Porque você começa a zapear pela internet e você, de repente, vê lá um anúncio, e você abre aquele anúncio abre um leque de possibilidades, e daqui a pouco você está vendo coisas e que você pergunta assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu entrei nesse site? Por que eu estou acompanhando esse canal? E o tempo passa e você começa a ver um monte de coisa por causa da nossa curiosidade. A curiosidade é terrível. Esse desejo pelo novo, esse desejo de ver alguma novidade, alguma coisa diferente, pode nos levar à destruição. Por isso, o apóstolo Paulo, ele vai usar dois verbos que indicam algo novo. A linguagem de Paulo é uma linguagem que se adapta à realidade da igreja. Ele sabe com quem ele está falando. Ele não está falando alguma coisa que é distante da realidade daqueles irmãos. Ele sabe como aqueles irmãos pensam e ele sabe o risco que eles correm. Então, o que é que Paulo faz? Paulo fala sobre dois termos que no grego significam algo novo. Vocês têm desejo de conhecer uma coisa nova? Vocês querem saber de uma novidade? Eu vou apresentar para vocês. Primeiro ele fala sobre o neos, algo temporalmente novo. Veja o verso 10. Ele começou dizendo assim, e vos vestistes do novo.
Ele tinha falado sobre a velha natureza. Ele tinha falado sobre fazer morrer a natureza terrena. Agora ele diz assim, olha, pensa numa roupa, como quando você compra uma roupa nova. Você não veste uma roupa nova, limpa, cheirosa, por cima de uma roupa suja, de uma roupa velha. Antes você tira a roupa suja para vestir a nova roupa. Ele está dizendo, vocês se vestiram do novo, de alguma coisa nova, então o que é velho, a natureza antiga de vocês, tirem e vistam-se do novo. E esse novo a que Paulo se refere não é só algo temporalmente novo, mas há um outro termo simultâneo que ele utiliza, que é o kainos, que é algo qualitativamente novo, ou seja, inédito. Ele diz não só, e vos vestistes do novo, ele diz, mas que se renova para o conhecimento. Esse novo, essa nova roupa, essa coisa nova que nós recebemos, nos faz sermos outras pessoas, uma nova criatura, mas que ao mesmo tempo, além de ser novo, há uma forma qualitativa que vai evoluindo no conhecimento de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai ensinar aquela igreja, não fiquem preocupados com o que os falsos mestres estão ensinando. Não fiquem preocupados com o gnosticismo, com o conhecimento extraordinário, com o conhecimento elevado. Não façam isso. Antes, lembrem-se, vocês estão vestidos de algo novo e algo que se renova. Pensando sobre isso que o apóstolo Paulo disse, eu comecei a lembrar sobre algumas experiências que eu tive com um casulo de borboleta. Quando nós estávamos reformando a igreja em Indaiatuba, nós arrancamos uma porta de madeira e aquela porta ficou encostada há um tempo. E uma lagarta virou uma pupa, que é o casulo, e ficou pendurado naquela porta. E aí as crianças brincando, alguém viu aquele casulo enorme e tirou. E um dia eu estou lá e eu vi aquele casulo no chão e eu fiquei comovido. Eu decidi pegar um pedaço de linha e ajudar aquele casulo. Eu amarrei bem na pontinha dele e amarrei de volta e deixei ele pendurado, na esperança de que ele virasse uma borboleta. E sabe o que aconteceu? Nada. A borboleta não nasceu. E aí eu pensei sobre a crise e a borboleta. E eu fui pesquisar o que é que acontece? Por que a borboleta não nasceu? Por que aquele casulo que foi removido do seu lugar, mesmo depois sendo levado novamente ao seu lugar, não da forma como ele estava antes, não evoluiu? E sabe o que eu descobri? Que a borboleta ela passa por algumas fases de mutação. Primeiro vem o ovinho, que fica na folha, geralmente são vários. Dali surge uma lagarta. A lagarta encontra um lugar propício e num processo chamado de metamorfose, que é um processo em que ela vira pupa, ela passa por toda uma mutação dentro daquela pupa. E esse processo é um processo de crise. Por isso que eu coloquei a crise e a borboleta. Se nós olharmos a pupa, que é essa foto que você está vendo, vocês vão perceber que existem alguns pontos dourados. Esses pequenos pontinhos são conhecidos na língua grega como crises, que é de onde vem a palavra crise. Eu sei que a palavra crise ela tem uma conotação negativa para nós. Toda vez que a gente fala assim, nossa, que crise. Ou, gente, estamos entrando numa crise. Olha, fulano está passando por uma crise. Sempre tem esse aspecto negativo de que a crise é ruim. Mas a palavra crise, ela é oriunda de um termo que, na verdade, tipifica uma mutação. É um processo importante que não pode ser interferido por agentes externos. É por isso que a borboleta não nasceu. Porque alguém interferiu no seu processo de crise. Então, quando nós falamos sobre salvação, nós podemos usar um termo chamado de a crise da salvação.
Porque assim como uma lagarta transforma-se numa pupa, e esse processo é denominado de crisálida, e a crisálida é quando a feia lagarta vira a bela borboleta, é esse período em que o inseto vive uma crise de mutações, que inclusive é de onde vem o termo que nós conhecemos como metamorfose. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. A palavra transformados ali tem essa raiz de metamorfoses, que é a mutação. E essa palavra, ela pode denotar tanto a metanoia, porque a raiz no grego é o mesmo, que é a mudança de entendimento, como a metamorfose, que é a mudança de forma. Quando a gente fala sobre conversão e arrependimento, nós estamos falando sobre metamorfose e metanoia, mudança de mente que resulta em mudança de comportamento. E é interessante isso, porque a salvação ela tem uma crise, não uma crise no sentido negativo, a crise no sentido de mudança. O salvo está nesse processo de busca das coisas do alto, fazendo morrer a sua velha natureza e sofrendo uma metamorfose se assemelhando a Cristo. Essa é a crise da salvação. Essa é a crise da salvação. Então, quando nós olhamos para esse processo de mutação da borboleta, nós olhamos cada um dos estágios. Mas o fim é que a lagarta vira uma borboleta. Quando eu olho para você, eu vejo uma lagarta feia, brincadeira, né? Imagine que nós estamos nesse processo de transformação. E as dificuldades da nossa vida, as lutas, as batalhas, todo esse processo de aprendizado, de se assemelhar a Cristo, de buscar as coisas do alto, de lutar contra a nossa natureza e de dia após dia buscar ser parecido com Jesus, é a crise da salvação. É a nossa mutação, é a nossa crisálida. Você está dentro de uma pupa. Você está vivendo suas experiências. E eu não posso interferir nelas. Eu não posso viver no seu lugar. Eu não posso passar pelas experiências que você tem que passar, porque é a sua crise, é o seu momento, é a sua vida, é o seu processo. É você que está aprendendo. Agora, meus irmãos, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê na pupa, no processo da crisálida, Ele já vê a borboleta. Sabe por quê? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, ele já fala de todos os processos da crise da salvação. Ele diz que aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, já transformou em borboleta, já tem corpo glorificado. Ele diz assim, a estes já glorificou. Quando eu olho para uma pedra, eu vejo apenas uma pedra. Um escultor não. Um escultor, antes de trabalhar na pedra e transformá-la em uma escultura, ele já vê a escultura. O trabalho que ele faz é em direção à obra final. Quando um pintor pega uma tela branca e ele começa a pintura e o óleo sobre a tela, quem está de fora do processo crítico da pintura, ele está vendo apenas uma tela e alguns rabiscos, mas o autor não. Aquele que está pintando, ele já idealizou. E ele já vê a obra final, a obra acabada. Quando um tecelão pega os barbantes e ele começa a entrelaçar um barbante com o outro, e a gente olha, a gente não faz ideia qual o resultado daquilo, mas ele já vê o tapete final. E cada fio percorre por um caminho. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Deus está trabalhando na sua vida. Todas as experiências que você está vivendo têm como objetivo fazer com que você se assemelhe mais e mais a Cristo Jesus. Talvez você esteja nessa noite dentro dessa pupa e dizendo assim, pastor, mas eu estou doente.
Ou, pastor, eu estou com um problema dentro da minha casa. Ou, pastor, eu estou com um problema financeiro. Isso está me consumindo, mas é a sua mutação. É depender de Deus, é confiar em Deus, é descansar em Deus. E nós nunca podemos, irmãos, nos esquecer do que disse o apóstolo Paulo. E vos vestistes do novo, néos. Isso novo, esse momento novo, essa vestimenta nova que se renova, esse kainos para o conhecimento. Nós estamos passando por esse processo. E vejam, essa mudança do velho para o novo homem é qualitativa, pois estamos nos tornando semelhantes a Cristo. É por isso que ele disse, olha, abandonem as velhas práticas. É necessário que vocês mudem o comportamento. O crente tem mudança de vida, de atitude. Você sai desse processo de lagarta e entra agora nesse casulo, nessa pupa, e sofre essa mutação até o dia em que você se transformar numa borboleta. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós estamos nesse processo. Domingo após domingo, indo no culto, ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando espiritualmente, mastigando essa palavra, ruminando essa palavra, né? E nós ficamos o tempo todo pensando e tentando compreender o que é que Deus quer de nós com o que estamos vivendo e com aquilo que Ele nos revela. E nós estamos amadurecendo, e nós estamos crescendo. Como na fase da infância para a fase adulta. Uma criança inocente, que apronta, tem suas peripécias, suas bagunças, seu jeito desorganizado e desordenado muitas vezes, mas que com o pai orientando, dizendo, você não pode fazer isso, quando você fizer essa outra coisa, você tem que fazer dessa forma, é assim que fala, é assim que se comporta, essa criança vai amadurecendo, vai crescendo até se tornar um homem maduro. A vida espiritual segue um processo semelhante, de uma crise, de uma transformação. Nós vamos evoluindo. Não é maravilhoso? Você está com os filhos no culto, os filhos podem olhar para você e falar assim, o meu pai está amadurecendo, a minha mãe está amadurecendo, nós estamos amadurecendo. Nós pecamos, nós somos descuidados com muitos aspectos da vida espiritual. E a gente sabe disso. A gente sabe. Quantos de vocês estão cansados? Não cansa? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente? Vocês perceberam que para tantas outras coisas nós não nos cansamos tanto, mas há uma luta espiritual entravada, é um negócio tão desafiador para nós crescermos espiritualmente. A gente gosta e tem vários hobbies, seja o esporte, seja a música, algum tipo de entretenimento, alguma diversão, mas quando diz respeito às disciplinas espirituais, meus irmãos, como é difícil. Quantos pegam plano de leitura anual e não acompanham o ano todo? Quantos de nós que planejamos fazer tantas coisas e a gente simplesmente não faz? A gente até começa bem, começa empolgado, com motivação, mas quando a crise se intensifica, que é aquele período de mutação, que é aquele período importante para nós compreendermos algumas coisas. Você aprendeu alguma coisa nova na sua vida? Lembra dos tempos de escola? Você vai na aula todo santo dia e você escuta o professor e você lê os livros e você fica, meu Deus, será que isso aqui não vai acabar nunca? Você começa um curso profissional, técnico ou nível superior, uma qualificação, e existe todo um empenho, existe toda uma projeção e você tem que se debruçar. Não é fácil. A última aula de música que eu estava tendo com a Joana, eu estava conversando com o professor e ele está ensinando sobre acordes chord melody. E ele toca maravilhosamente bem, o instrumento canta, e eu falei para ele assim, Carlos, é o meu sonho. É pegar e fazer um instrumento, produzir aquilo para que ele foi feito.
E ele me falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim: um músico nunca mostra tudo aquilo que ele sabe. Na verdade, a gente reproduz um pouco menos de todo o trabalho e empenho que nós tivemos. E eu fiquei pensando, toda vez que eu vejo alguém tocando ou cantando, na verdade é menos do que tudo aquilo que a pessoa fez. Foram horas de estudo, foram dias, meses e anos. Em todas as áreas é assim. Se você é um profissional, você sabe disso. Você vai tirar a habilitação e você não aprende a andar com o carro de uma hora para outra. Tem aquela tensão, você fica preocupado em coordenar a mudança da marcha, pisa na embreagem, acelera. Mas com o passar do tempo isso é tão automático que você já está acostumado. Porque você já alcançou maturidade. Quando você começa a estudar as Escrituras, às vezes a gente fica meio confuso no começo e você lê o texto e você diz assim: mas como que eu vou interpretar esse texto? Como que eu vou compreender o que diz esse texto? Porque nem sempre a gente sabe como usar as ferramentas corretas. A gente não sabe como ler de uma forma correta. Talvez você já tenha lido Colossenses e nunca tenha percebido que no capítulo 3, Paulo fala de forma progressiva. Buscai, fazei, se assemelhai. Mas você já atingiu uma maturidade. Então, quando você encontrar alguém e conversar sobre as Escrituras, você pode dizer assim: olha, vamos falar sobre Colossenses, porque eu sei tudo sobre Colossenses. Porque eu vou explicar para você Colossenses, porque eu amadureci, porque eu obtive conhecimento. Então, o apóstolo Paulo, ele está orientando aqueles irmãos: busquem esse renovo. E aí surge uma pergunta: de que maneira vai ocorrer então essa renovação? Ele falou que nós nos vestimos do novo, que nós buscamos esse renovo, que é algo constante, progressivo, qualitativo, mas de que maneira isso vai acontecer? Paulo responde, e ele diz assim: por meio do conhecimento. É através do conhecimento que vocês vão alcançar essa renovação. E aqui é importante nós lembrarmos sobre o que é que Paulo está tratando com a igreja. Versículo 10, que se renova para o conhecimento. Qual era o problema na igreja? Toda vez que a gente lê um texto bíblico, nós temos que fazer esse tipo de pergunta: o que é que está acontecendo aqui? O que o autor quer dizer com isso, debaixo da inspiração divina? E aqui, o termo conhecimento é uma palavra-chave no vocabulário gnóstico. O que significa gnoses? Que era esse ensino que estava influenciando a igreja. Significa conhecimento. Paulo não faz nada fora daquilo que eles estavam desejando como novidade. Vocês querem algo novo? Vocês querem um conhecimento? Pois bem, vocês já estão vestidos do novo, e tem mais, do novo que se renova, do neos que se renova, que é o kainós, que avança para o conhecimento. E quando ele fala de conhecimento, atiça a curiosidade da igreja. Aí os irmãos, como quem diz assim: eu quero ler essa carta, eu quero ver o que é que Paulo está falando aqui. Os gnósticos, eles defendiam uma espécie de conhecimento espiritual. Uma gnosis. Mas esse suposto conhecimento jamais seria capaz de mudar a vida de alguém. Não tinha essa capacidade. Não era possível que alguém tivesse a vida transformada por esse tipo de conhecimento. Apenas atiçaria a curiosidade. Mas Paulo diz: não, o conhecimento ao que eu me refiro, ele é capaz de mudar a vida de vocês. Paulo afirma que o conhecimento de Cristo não apenas muda a nossa vida, como nos torna semelhantes a Ele. A gnosis era um tipo de conhecimento quase que inalcançável, era uma busca constante por algo novo. Paulo diz: vestidos do novo, buscando essa renovação para o conhecimento, nós vamos parecer com Cristo. Existe algo concreto, é visível, é palpável. Eu percebo quando alguém tem de fato conhecimento. Lembra que eu falei sobre a crise da salvação?
Quando nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades, nós nos assemelhamos a Cristo. Por quê? Paulo já disse isso. Escrevendo aos Filipenses, ele sabendo das lutas e das dificuldades, inclusive ele escreve aos Filipenses com uma ênfase na alegria, porque a nossa tendência é ficarmos tristes diante das dificuldades. E Paulo diz, não fiquem tristes. Mas Paulo, eu não tenho o que comer, eu não tenho com o que me vestir, eu não tenho saúde, e eu estou cheio de problemas, e ele diz, alegrai-vos na boa vida. Não. Alegrai-vos nas conquistas de vocês. Não. Alegrai-vos no sucesso financeiro de vocês. Não. Alegrai-vos na posição social, econômica. Não. Alegrai-vos no bom físico e na saúde bela de vocês. Não. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe por quê? Paulo está dizendo o seguinte, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Filipenses 3:10. Essa crise da salvação, esse processo de amadurecimento envolve as dificuldades da vida, porque Cristo sofreu e nós também passaremos por lutas e por dificuldades. Assim como ele superou e ressuscitou, ele agora comunica as suas aflições com a gente. Quando passardes por diversas aflições, tem de bom ânimo. Nós temos que continuar caminhando, nós temos que continuar crescendo. O objetivo, Paulo continua dizendo no verso 10. Ele diz que se renova para o conhecimento. E ele vai dizer o seguinte, segundo a imagem daquele que o criou. Essa renovação, esse conhecimento, busca nos tornarmos semelhante àquele que nos criou. Nós temos um modelo, nós temos um exemplo, nós temos um líder, nós temos para quem olhar, nós temos com quem nos espelharmos, nós temos uma referência. E a referência não é o pastor, a referência não são os presbíteros, a referência não são os líderes, a referência é Cristo. O objetivo nosso, nesse processo da nossa vida, em que cada um de nós, vivendo uma fase diferente, é nos parecermos cada vez mais com aquele que nos criou. E aqui é interessante, e vai voltar ao que Paulo já vem tratando até o capítulo 3. O ser humano, ele é composto de personalidade. E personalidade entenda como intelecto, como emoções e como vontade, a volição, o desejo de fazer as coisas, de realizar as coisas. Mas nós também temos a espiritualidade. Lembra do mandato espiritual? Nós somos feitos para a glória de Deus. A finalidade da nossa existência é glorificar a Deus. Só que o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa vontade foram afetados pelo pecado. Então nós estamos nesse processo de trabalhar de Deus em nós, de mudanças de Deus em nós, lapidando o nosso caráter, trabalhando na nossa vida e nos ajustando. A nossa vida, irmãos, não é uma peça única, um bloco, algo monolítico. A nossa vida é como se fosse um conjunto de pequenos pedaços, como se fosse um mosaico. É como se Deus utilizasse cada momento e cada experiência para construir em nós a imagem do seu próprio Filho. Não dá para eu colocar todo mundo no mesmo nível de maturidade e achar que todas as pessoas já viveram, já conhecem e já experimentaram algumas facetas da bondade de Deus, da sua provisão ou do seu sofrimento como outros. Talvez você nunca tenha passado por uma crise financeira. E você nunca precisou viver a dependência absoluta de Deus, como alguns irmãos que já chegaram a não ter o que comer. Talvez você nunca precisou, por exemplo, pagar aluguel. E você não sabe o peso que há no coração de uma pessoa quando está desempregada, com medo de não ter condições de pagar e ter que sair da casa.
Então você não pode julgar, porque as experiências são diferentes. Talvez você nunca tenha sido acometido de uma doença grave. Talvez o que você mais tenha sofrido foi com a gripe. Você não sabe o que é uma pessoa que enfrenta um câncer. Você não sabe o que é uma pessoa ser diagnosticada com leucemia. Talvez você não saiba o que é alguém que tenha um filho com deficiências físicas e você ter que conviver com a ideia de que aquela criança nunca vai ter uma família, nunca vai instituir uma família, porque todo pai e mãe olha para os filhos e já projeta que os filhos vão casar, e que você vai ter netos, e que eles vão ser bem-sucedidos e que vão cuidar de você na velhice. Mas quando você olha para uma criança especial, e você diz assim, como que eu vou fazer para cuidar do meu filho? Então você não pode julgar uma pessoa que passa por uma dificuldade, porque você não sabe a experiência daquela pessoa. Nós passamos por fases diferentes. Talvez você nunca tenha enfrentado, por exemplo, uma crise emocional. Não sofreu abuso, não sofreu abandono, nunca sofreu maus tratos. Talvez os seus pais fossem pessoas maravilhosas, enquanto que outras pessoas vêm de um histórico familiar de agressão, de abuso, de violência, que crescem, às vezes, com a ausência do pai ou da mãe, ou dos dois, orfanados, que moram com o tio, com o avô, com a avó, e que constroem a sua história e que projetam a sua vida de uma perspectiva completamente diferente da nossa. E às vezes a gente vê alguém com uma crise de ansiedade e a gente fala assim, isso é frescura. Ah, que depressão. Depressão é invenção. É coisa da cabeça da pessoa. Talvez você nunca teve uma disfunção da sua tireoide. E eu conheço pessoas que, por conta dessa disfunção hormonal, sofrem profundas crises emocionais. Dores no ombro, choram, têm crises de enxaqueca. É difícil. Não dá para a gente julgar. As pessoas passam por processos diferentes na vida. Nós temos estruturas diferentes. Existem homens que lidam com uma pressão de uma forma diferente. Eles aguentam a pressão, não dão sinais. É como um vulcão quase que entrando em erupção. Você olha e diz assim, está tudo bem, irmão? Ele diz assim, excelente. Deus olha e diz assim, está nada. Está quase tudo desmoronando, mas ele permanece firme. E ele diz assim, está tudo bem. Depois você fica sabendo que fulano infartou. E aí você diz, mas não estava tudo bem? Aí a viúva diz, não, estava tudo muito mal lá em casa. Tem homens que não. Tem homens que eles precisam desabafar, eles precisam chorar, eles precisam conversar. Tem mulheres que também são assim. Tem mulheres que são aguerridas. Elas lidam com a pressão do trabalho, elas lidam com as frustrações dentro de casa, elas lidam com crise financeira e elas vêm para a igreja todo domingo e elas cultuam e elas adoram a Deus, e elas servem no ministério e elas fazem coisas que a gente nem imagina. E elas estão sempre sorrindo. E está tudo muito bem. Mas existem outras que na primeira crise, se o marido não insistir, nem na igreja ela vai mais. Elas lamentam o tempo todo, elas expõem a família, e não tem como a gente julgar, porque cada pessoa tem uma estrutura, cada pessoa tem uma formação, cada pessoa está numa fase de se assemelhar a Cristo. O que é que nós temos que fazer? Paulo está nos dizendo, busquem as coisas do alto, façam morrer a velha natureza, e vocês vão se assemelhando a Cristo. Não tenha vergonha das suas fraquezas. Não deixe de admitir as suas incompetências. Não abra mão de depender do Senhor. Não há necessidade de que alguém seja super-herói no meio cristão. Ninguém aqui precisa fingir que está tudo bem quando na verdade não está. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos motivar uns aos outros. Nós nunca podemos abandonar a caminhada, deixar o barco. Nós não podemos deixar de continuar servindo, amadurecendo e crescendo e nos assemelhando a Cristo. E a única forma de alcançarmos esse ideal é buscando as coisas do alto e fazendo morrer a velha natureza. É uma luta que todos nós estamos engajados.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nós fomos formados à imagem de Deus. Eu estou parafraseando, tá? Não vai procurar esse versículo. Deformados pelo pecado e por meio de Cristo, transformados à imagem de Deus. Essa é a ideia. Nós fomos feitos perfeitos. O nosso representante desobedeceu. Nós somos deformados pelo pecado. O pecado afetou a nossa natureza. E na crise da salvação, esse processo de mutação, nós estamos caminhando para Romanos 8,30. Nós estamos buscando essa perfeição, sermos glorificados. Ainda estamos lutando. Ele falou sobre a nossa relação com Deus, a mudança do nosso caráter. Agora Paulo vai dizer o seguinte: essa mudança que vocês alcançam deve refletir na comunidade. Como é que isso vai acontecer? Essa renovação envolve a qualidade interior, que é espiritual. Lembra? O neos, nós estamos vestidos de algo novo, e a qualidade exterior, o kainos, esse algo qualitativo. Não só interior, mas algo que renova para um novo tipo de vida, para uma nova qualidade de vida. Como é que nós vamos nos comportar? Verso 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Não há. Nós somos todos absolutamente iguais em Cristo Jesus. Não há distinção. Não há por que nós medirmos as pessoas com a nossa régua, porque em Cristo nós somos todos absolutamente iguais. Então, diferenças e particularidades não devem ser uma barreira para a vida de santidade da igreja. Não pode. Eu sei que a tendência nossa é olhar para as pessoas e julgar as pessoas pela sua aparência, pelo seu estereótipo, pela sua formação, pela sua família. Quantos que já não sofreram por causa da família? O pai e a mãe pisam na bola e dizem assim: fulano é da família de tal. Mas cada pessoa tem sua particularidade. Cada um de nós vivemos uma experiência diferente. E é o que Paulo vai dizer. Primeiro, não há grego nem judeu. Em Cristo não há nacionalidade. Nós podemos ser patriotas, mas a gente não pode abraçar a bandeira do nacionalismo, de que nós somos melhores, assim como os judeus estavam fazendo. Eles achavam que por ser judeus, eles eram melhores. Paulo diz, não há grego e nem judeu. Nem o grego por causa da sua filosofia, nem o judeu por causa da sua religião. Nós somos todos iguais. Não há circunciso nem incircunciso. Em Cristo não há religiosidade passada. Não importa de onde você veio, de onde o Senhor te chamou. Se você veio do catolicismo, se você veio do espiritismo, se você veio de uma religião afro, se você era um ateu, não me importo. Porque agora em Cristo não há nem circunciso nem incircunciso. Nós somos um em Cristo. Não há por que nós discriminarmos alguém por causa do seu passado. Em Cristo somos novas criaturas. Não há bárbaro e nem cita. Não há diferença culturais. Nós pensamos assim, fulano tem traços mais conservadores, então ele é mais crente. Isso pode ser um engano muito grande. Fulano veio de uma cultura complicada, mas em Cristo não há mais isso, irmãos. Nem bárbaro, nem cita. Não há servo, nem livre. Em Cristo não há posições sociais. Às vezes as pessoas ficam preocupadas porque trata com diferença porque é rico e deixa meio que largado porque é pobre. Quantas experiências a gente já viveu ou já presenciou no meio religioso de, às vezes, até líderes têm mais interesse em pessoas abastadas porque, de certa forma, elas podem oferecer alguma coisa, quando que aqueles mais necessitados vão precisar da comunidade. A gente tem essa mentalidade de esmola. A gente acha que
assistir, participar, se envolver, ter empatia, é apenas dar uma esmola, é fazer aqui um tipo de caridade, a nossa alma católica falando do nosso peito. Quantas vezes a gente pensa assim, bom, eu trouxe um saco de arroz uma vez por mês, que ação maravilhosa. Glória a Deus por sua vida, irmão, mas se achar que um saco de arroz ou um saquinho de café que você trouxe no culto da ceia, alguma coisa que vai te colocar como alguém muito especial, você está completamente equivocado. Ou talvez porque você deu uma oferta, puxa, eu ajudei alguém. Olha, eu paguei uma conta de energia para uma pessoa. Ou porque eu comprei o remédio para alguma pessoa. Ou porque eu fiz algum... Não, todas estas questões, elas fazem parte da nossa vida, porque nós somos apenas mordomos daquilo que pertence ao Senhor. Não há servo e nem livre. E ninguém é melhor porque tem recurso. Nós somos todos iguais. Todas as distinções humanas, elas dizem respeito ao velho homem, não ao novo homem. Essa ideia de estratificação, de separação, de classificação, de numeração, de apontamento, fulano, ciclano, olha, nível 1, nível 2, nível... Isso é uma bobeira, irmãos. Em Cristo não há esse tipo de coisa. A igreja do Senhor é uma só. Não há elite, não há pessoas melhores. É por isso que Cristo é tudo e em todos. É isso que Paulo está dizendo. Cristo é tudo e em todos. É errado edificar a comunhão da igreja sobre um alicerce que não seja Cristo. Seja qual for a proposta da comunidade de fé. Se não for Cristo, ela está sendo edificada de uma forma errada. Eu sei que há muitas propostas de igreja, mas tem que ser Cristo. Ministérios construídos sobre distinção de cor, raça ou condição econômica não são bíblicos. Igrejas focadas na elite econômica, igrejas focadas apenas em periferia, ou igreja apenas de negros, ou apenas de brancos, como acontece em alguns países, não é o padrão bíblico. O padrão é, todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Por isso, Cristo é tudo. E essa palavra aqui é a ênfase da carta. Não se preocupem com novidades. As novidades sempre vão existir, seja em qual for a área. Mas Cristo é tudo e em todos. Veja o que ele disse lá no capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Esse é o foco de todos nós cristãos. Buscar a Cristo Jesus. Ele é a primazia. Ele é supremo. Aliás, o tema da carta aos Colossenses é a superioridade de Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. E eu então faço a seguinte pergunta. Se nós temos que andar em sabedoria, como a gente vai fazer isso? Tudo que você ouviu até esse momento, como a gente vai resumir todo esse conhecimento e colocar em prática? Primeiro, considerando que estamos vivos em Cristo, buscando as coisas do alto. Você está vivo. Isso é importante. Você tem vida espiritual. Você conhece a Cristo Jesus. Não abra mão de buscar as coisas do alto. Tenha as suas preocupações. Foque no seu trabalho, foque nos seus objetivos, cuide da sua família, cuide do seu corpo, se alimente bem, durma bem, ame a vida, aproveite cada momento, usufrua da sua família, viva. Só que mais do que isso, busque as coisas do alto. Faça tudo o que o ser humano deve fazer, mas faça-o de uma forma diferente do que as pessoas que não têm Cristo fazem. Faça com o olhar na eternidade.
Faça com uma motivação não intrínseca a si mesmo, não da sua própria natureza, como que se você fosse um treinador das suas próprias emoções. Tipo, vamos lá, você consegue, força, olha para frente, você tem a capacidade. Não faça isso, não se preocupe com isso. Mas olhando para Jesus, buscando as coisas do alto. Cristo me salvou, por isso eu vou dar o meu melhor. Cristo é o meu Senhor, por isso eu vou aprender o máximo. Cristo me resgatou da condenação e do inferno, por isso eu vou amar a minha família. Cristo fez alguma coisa por mim que é superior a tudo que eu posso fazer. Então eu vou honrar os meus pais, eu vou amar os meus irmãos, eu vou amar o meu cônjuge, eu vou cuidar dos meus filhos e eu vou procurar fazer o meu trabalho da melhor maneira possível para que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. É isso que deve impulsionar a nossa vida. É isso que deve ser o combustível, buscando a Cristo, sempre olhando para o alto. Quando você encontra um crente assim, nesse nível de maturidade, e você olha para ele e fala assim, mas não é possível, não tem dinheiro, está cheio de dificuldade em casa, problema na saúde, e a pessoa está ali como um trator avançando, nada para, é um rolo compressor. Diferente daquele que é imaturo. Ai, meu Deus, não sei se eu vou na igreja. Mas você vai fazer o quê? Ah, sei lá, ficar em casa. Já orou? Ah, nossa. Vou fazer outras coisas, depois, vamos ver, talvez eu vou. Talvez eu ore. Mas você vai tomar uma atitude? Ah, sei lá. Tem gente que é assim. Não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro, não tem vida. Sabe um defunto pálido? Você fala, reage. Não busca as coisas do alto. Ou quando o foco não é as coisas do alto e a pessoa se frustra. Por quê? Porque o foco era algo terreno e não alcançou. E como não alcançou, então perdeu o sentido, perdeu a direção, perdeu a motivação. Andar com sabedoria é considerar que estamos vivos em Cristo buscando as coisas do alto. Andar em sabedoria é considerar que estamos mortos com Cristo, fazendo morrer a nossa natureza terrena. Nós estamos numa verdadeira batalha. O meu coração deseja coisas que eu não posso fazer. E esse é o meu grande desafio. Se eu der ouvido à voz do meu coração, eu não vou participar das coisas espirituais. O meu coração diz para mim, não vá à igreja. O meu coração diz para mim, não assuma compromisso com Cristo. O meu coração diz para mim, não tome ceia. O meu coração diz para mim, participe do pecado. O meu coração diz para mim assim, você tem o direito de fazer as coisas, de usufruir, afinal de contas todo mundo faz. O meu coração é enganoso, ele é sedutor. O meu coração fica o tempo todo me assediando e tentando me levar para o caminho da perdição. Ele tenta impulsionar os meus membros para que ele faça aquilo que não agrada a Deus. Por isso eu devo fazer morrer. E fazer morrer é como aquela expressão, se os teus olhos te fazem pecar, arranque-os, porque é melhor você ir para o céu sem os olhos do que ir para o inferno com os seus olhos. Ele não está falando de uma amputação física, mas de uma mudança radical. Ou a gente muda radicalmente, ou a gente nunca vai conseguir viver essa experiência. Algumas pessoas passarão anos e anos dentro da comunidade, sem lembrar o dia em que elas realmente tiveram uma experiência marcante. Para algumas pessoas, quando a gente diz assim, olha, eu passei um tempo em oração e eu chorei, eu me derramei e eu senti a presença de Deus tão real no meu quarto de oração, para algumas pessoas isso vai parecer algo esquisito. E essa pessoa vai ouvir o seu testemunho e vai dizer assim, como? A gente sente a presença de Deus? Quarto de oração? O que é isso? Para algumas pessoas, quando ouvir outros dizendo assim, olha, eu ouvia Deus claramente nas Escrituras e eu fui alimentado, algumas pessoas vão dizer assim, não, eu não vi a hora do culto terminar, já estava até cansativo.
Eu já pensei em tanta coisa. Porque são fases na mutação. É a pupa, é o casulo. E por mais que eu identifique isso, eu não posso viver por você, eu não posso passar essa fase por você. E ele então diz, considerando que nos revestimos do novo homem, nos assemelhando a Cristo. Pensem nisso. Você está vestido com um novo homem. Com quem você deve se parecer? Com Cristo. Quando você entra numa empresa, eles te dão um uniforme. A lógica é a seguinte, se eu estou com o uniforme, eu estou trabalhando. Eu me assemelho à empresa. Eu vesti a camisa da empresa. Tem um termo popular, né? Você precisa vestir a camisa do time. Não é assim que as empresas fazem? Você faz parte da equipe, vista a camisa. O importante é participarmos, é nos vestirmos. Mas tem muita gente na igreja que não veste a camisa do Evangelho. Que não é parte da equipe. É como um time que tem os seus jogadores que vestem o uniforme, mas tem aqueles que vão assistir o treino. Você já assistiu o treino de um time? E você fica do lado de fora e você até torce pelo time e você diz assim, nossa, como eles jogam bem, como toca bem a bola, olha que resistência. Eu fui assistir um jogo uma vez. Eu fui no Itaquera, assisti Corinthians e Ceará. Eu sempre tinha visto pela televisão e eu não imaginava como era de perto assim ver os jogadores. E eu fiquei impressionado. A resistência física, o barulho das pancadas doía em mim. Eu achava que era um absurdo o jogador ficar gritando, ai, ui, mas bate mesmo e bate para valer. E a velocidade, a capacidade de cair, levantar rapidamente, tocar a bola. E tanto tempo. E eu torci. Eu achei bonito, eu me emocionei, eu senti a sinergia da torcida, do estádio, todo mundo gritando. Mas eu não fazia parte do time. Eu não vesti o uniforme do time. Eu não era jogador. Eu pude até participar da alegria do gol, mas eu não fazia parte do time. Muitas pessoas que assistem o culto acham bonito, até sentem a alegria da salvação e das bênçãos vindouras, mas não fazem parte do time. Quando a coisa pega para valer, você percebe que ela não está vestida com uniforme. E ela diz assim, eu prefiro ficar na arquibancada, eu prefiro assistir o jogo. Paulo disse, se vocês buscarem as coisas do alto, se vocês fizerem morrer a natureza terrena, vocês vão fazer parte do time. Vocês vão se assemelhar a Cristo. Vocês vão se vestir do novo homem. Vocês vão vestir o uniforme do Evangelho. E é isso que nós precisamos. E isso significa andar com sabedoria. Que Deus nos dê graça e capacidade para seguirmos em frente, olhando para Cristo e vestindo a camisa do Evangelho.